Vamos fazer, meninos. Já, obrigada, Isabel. Tchau. Obrigada. Nada. Já está. Já aí vem. Diz aqui, diz. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aí desse lado e boa tarde aqui aos meus convidados para continuarmos esta nossa onda de que a cultura não pode morrer e não pode parar. Resolvemos continuar a fazer as nossas emissões online e desta vez estamos aqui para apresentar um novo livro, um livro fora do comum, mas do qual nos falará a professora Ana Cristina Macedo, que é professora no Politécnico do Porto, é professora de Literatura e Cultura desde 2003, é investigadora na rede temática Las Literaturas Infantiles del Marco Ibérico e Ibero-Americano, da Universidade de Santiago de Compostela, e da Associação Galego-Portuguesa de Investigação em Literatura Infantil e Juvenil e do Núcleo de Investigação em Estudos Literários e Culturais. A sua tese de doutoramento foi sobre a escrita de Ilse Losa para a infância e juventude. E para não nos alongarmos mais, porque o que é importante é falarmos do livro que nos traz aqui hoje, eu vou dar a palavra à professora Ana Cristina Macedo. Boa tarde a todos e obrigada, Cristina, pela simpática apresentação. Ora bem, eu venho aqui de facto não tanto apresentar o livro, mas sim falar sobre ele numa perspectiva, numa ótica pessoalíssima, não tanto como professora de literatura, porque acho que seria entediante fazê-lo nessa perspectiva. Portanto, vou mesmo falar sobre tudo aquilo o que eu senti, o que eu posso dizer sobre esses sentimentos e partilhar essa experiência leitora com o público e na esperança de que fiquem entusiasmados e com vontade de ler este livro, que é de facto um livro que eu atrevo-me a dizer sem paralelo, nas muitas leituras que já fiz. É um livro que me surpreendeu muito pela positiva, que me deixou, como eu te dizia há pouco na nossa conversa anterior à visualização no Facebook, que me deixou num patamar de espanto, não é? E de sobressalto acima de tudo, não só pelas ilustrações, as ilustrações também, mas já estava um pouco habituada ao estilo e às ilustrações da Ana Biscaia, mas o próprio texto, portanto a simplicidade de um texto que desliza como se a folha, a linha em que as palavras se combinam fosse o fio da navalha. Portanto, uma simplicidade aparente, porque depois por trás, e como o próprio título, não é, do livro indica, nós temos o título que é paradoxal, ele próprio, porque é o retrato. Portanto o retrato é algo que por um lado é visível, é fixado, é a imagem fixada. Claro que não vamos agora entrar em pormenores se o retrato é fotográfico, se é pintado, porque aí entramos em campos sensoriais diferentes, não é? De representação diferentes, mas o que é certo é que o retrato é aquele que é visto, que fica visível, não é? E depois temos aquele subtítulo paradoxal, não é? Que vai fazer o paradoxo, que é aquilo que não se vê, não é? Portanto, e é exatamente, creio que este paradoxo do título é aquilo que eu encontro quando inicio a leitura e termino a leitura, e necessariamente volto ao início da leitura, porque é um livro que nos obriga a isso, não é? Portanto, é um livro que não se fecha sobre si mesmo e que nos obriga a reler, não só por causa da ciclicidade da vida, do próprio tema, mas também porque nos provoca esse sobressalto, e temos necessidade, ou pelo menos eu senti essa necessidade
de voltar ao início e de recomeçar, porque senti que não apanhei, ou talvez pudesse não ter apanhado, tudo aquilo que não se vê. E, portanto, fiquei muito desconfiada e voltei a reler. Portanto, essa é um livro que se lê e relê constantemente. Ora bem, mais coisas que eu vos posso dizer sobre esta minha experiência maravilhosa é que estamos perante também um livro, não é? Que é uma sequência, como eu escrevi no pequeno texto que a Ana me pediu. É um livro que se apresenta como uma sequência de fragmentos, não é? Quer ao nível não só da escrita, mas também das imagens, da ilustração. Portanto, são fragmentos, são pequenas histórias de vida, pequenos acontecimentos que sintetizam histórias de vida. E essas, quer as histórias de vida, quer as próprias personagens que crescem ao longo desse ciclo que é a vida, de nascimento, crescimento e morte, vão progredir também, imagem e texto progridem em linhas de sentido duplas e paralelas, não é? Portanto, organizadas em 7 etapas, não é? E bem demarcadas no livro. Eu estou a dizer isto porque nós não temos acesso ao livro ainda, não é? Portanto, e estamos online, portanto, com toda a dificuldade que é estarmos a falar de objeto livro online. Portanto, isto é tremendo. Para mim porque ainda por cima, porque eu sinto a necessidade e a falta de ter o livro na mão, não é? para poder falar melhor sobre ele. Mas pronto. Mas eu dizia que, acima de tudo, há 7 etapas e que estão bem demarcadas no livro, não é? Como se fossem capítulos, não é? Cada capítulo ou uma fase da vida, da etapa da vida, não é? Mas é engraçado que esses capítulos podiam não existir, não é? Porque nós podemos baralhar, digo eu, podemos pegar nas páginas, se o livro não estivesse composto, cozido, não é? Podíamos jogar com as páginas como se fosse um baralho de cartas, não é? Nessa grande metáfora da vida, não é? E é isso que eu também acho, do ponto de vista artístico, extremamente deslumbrante, a ideia e a forma como a ideia foi concretizada pela Ana na ilustração. E inclusive a páginas tantas temos de facto também lá o tal baralho, não é? O tarot, que nos vai mostrando símbolos, não é? Que nos permitem interpretar os acontecimentos da vida, não é? Indícios, portanto, essa realidade que está, que é visível por todos, não é? Mas depois também tudo o que está por trás do que é visível, do que é tangível, as emoções, as marcas que ficam, portanto, tudo isso num fluxo muito fluido, muito, não queria usar a palavra simples, porque para não ser confundida com aquela simplicidade negativa, não é? Mas se calhar deixa-nos a pensar nessa tal insustentável leveza, não é? Da vida, não é? Que é isso que de facto o texto nos passa, não é? Há uma leveza que é insustentável e portanto tudo depende do ponto de vista, tudo depende da forma como nós olhamos para os dois lados, não é? Para aquilo que se vê, para aquilo que está por trás, não é? Com mais ou menos otimismo, com mais ou menos esperança. O que é certo é que, tratando-se de um livro que eu não sei se posso determinar o tema, não é? O tema não é a morte, definitivamente, o tema é a vida, sendo que a morte é apenas uma etapa da vida. Temos um livro que nos fala, acima de tudo, de esperança, não é? Que nos faz acreditar nos nossos poderes, no poder de cada um de nós,
de olhar para a vida e para os momentos menos bons da vida e interpretá-los de forma positiva, de forma a reinventarmos-nos, não é? Também como não só para sobreviver, mas acima de tudo para viver bem, para garantir uma qualidade de vida, não é? Baseada, fundamentada em aspectos positivos, luminosos. E daí também no final, eu não quero ser spoiler, mas no final temos depois aquela também desconcertante sugestão numa espécie de exercício pedagógico, não é? Vamos então reescrever as histórias de vida, dar expressão aos nossos desejos, àquilo que gostaríamos que tivesse acontecido e que não aconteceu, mas se nós reescrevermos a história, tudo se torna possível novamente, não é? De outra forma, de forma renovada, portanto, e é por isto tudo que eu estou aqui a partilhar convosco, que eu só tenho essas palavras mesmo para definir este livro, que é sobressalto e espanto. E é isto que permanece, e eu vou ter que regressar muitas vezes ao livro, muito mais vezes, e estou ansiosa para que me chegue às mãos o objeto, o livro, porque ele é de facto um objeto artístico, na plenitude do termo. Estou ansiosa para poder tocar, para poder sentir a textura, para ver melhor as cores, para ver aquele fio, o fio da vida correr de outra forma, não é? Preciso disso, porque eu acho que não vi tudo e vou continuar a não ver tudo, aquilo que não se vê vai continuar lá atrás. E queria só aproveitar também este aspecto da escritura do livro, do Clovis, para dizer que, porque é uma coisa que eu me questionei muito, mas este livro é um livro para que idades? Porque eu não sou nada dada a estas questões, não é? De idades, faixas etárias, recomendações. Não sou muito dada a isso, acho que as crianças leem aquilo que conseguirem ler, não têm que atingir os sentidos todos, porque isso é impossível, de resto, em literatura, em arte, não é possível alcançar esses sentidos, porque esses sentidos não existem, ou existem em cada um de nós individualmente, e portanto existem tantos os sentidos quanto os leitores e quanto aqueles que veem e ouvem a peça, não é? A obra de arte. Mas as crianças entendem o que têm que entender de acordo com o seu estádio de desenvolvimento cognitivo, social, cultural, etc. Não é? Portanto, os livros não fazem muita moça às crianças. Nós adultos é que nos preocupamos demasiado com isso. Nós é que somos atormentados. As crianças ainda não são. E portanto, nós podemos ajudá-las a ler determinados livros com orientações que suavizem determinadas ideias ou que acentuem outras tantas ideias, não é? Portanto, eu acho que este livro pode ser lido por crianças. O Clóvis há pouco falava comigo e dizia-me 10 anos, e eu disse, eu ia um bocadinho mais atrás, 8, 9, e daí para a frente, não é? Porque depois é para todas as idades, não é? Não tem limite. Precisamente porque se fala de vida e porque se fala da possibilidade de reescrever e de reviver ou de tornar as coisas diferentes, e portanto esse livro, dependendo da idade, é lido sempre de maneiras sempre diferentes. Portanto, e por isso é que também isto faz parte do tal espanto, do tal sobressalto em que eu continuo. Portanto, eu não consegui descer ainda à terra e acho que não vou conseguir tão cedo, não é? E portanto é um livro que eu recomendo e que inclusive vou também utilizá-lo nas minhas próprias aulas de literatura para a infância, na licenciatura em Educação Básica, porque é um livro cheio de possibilidades
de trabalho a todos os níveis. Dou os meus parabéns, obviamente, ao Clóvis e à Ana, e agradeço imenso este privilégio que foi ser do lado de fora a primeira leitora, não é? Portanto, acho que posso dizer isso. E por isso o meu muito, muito obrigada por estes momentos de grande prazer. Muito obrigada, doutora professora Ana Cristina, pela apresentação que fez do livro. Eu vou servir um bocadinho aqui de intermediária entre as pessoas que estão a ver-nos pelo Facebook e que estão a comentar, e a quem eu digo para colocarem questões todas que quiserem, que eu farei chegar aqui junto aos meus convidados essas questões de forma a que eles possam responder de alguma forma. Nós temos aqui já várias pessoas, Arnaldo Cunha a dizer salve Clóvis, Beatriz Bonfim, sucesso, Henrique Gazola que diz sensacional, Clóvis, parabéns a todas e a todos, Vítor Gaspar que diz que há géneros que os livreiros não sabem nitidamente onde arrumar. E eu penso que era isso que a professora Ana Cristina estava aqui a referir quando dizia que depois os livros, é um livro que suscita espanto e é um livro que não é um livro convencional. Segundo aquilo que a professora Ana Cristina, o livro está fresquinho, eu não sei se as pessoas já perceberam que o livro saiu ontem da gráfica e portanto está fresquinho e portanto nós não temos ainda, ou há poucas pessoas ainda com o objeto propriamente, o objeto livre na mão. Nós temos, e com certeza a professora Ana Cristina teve acesso às imagens do livro, ao livro em si, mas em formato digital. Portanto, eu penso que estamos todos curiosíssimos, e depois desta apresentação da professora Ana Cristina Macedo, estamos todos curiosíssimos para ter o objeto na mão e para poder desfolhá-lo e ver essas diferentes vidas e reviver essas vidas e reinventar essas vidas. Temos também aqui a Mariana Sá a dizer que fica muito feliz por ver este livro em Portugal e enviar um beijinho para o Clóvis. A Adelice Souza que diz que da floresta ocidental amazónica vão os cumprimentos aos admirados Clóvis Levi Silva e Ana Biscaia. E antes de nós vermos aqui mais comentários e questões, mais uma vez incentivo às pessoas que nos estão a ver para colocarem questões, se quiserem, que eu transmitirei, como podem estar a perceber, e vou passar então a palavra agora um bocadinho aos autores. Em primeiro lugar vou pedir à Ana Biscaia que nos explique, porque este livro foi editado pela editora Xerefé, que da qual é responsável a própria Ana Biscaia. E portanto ela está aqui num duplo papel de ilustradora bem conhecida e ganhadora de prémios, e menos conhecida no seu papel de editora, e uma das coisas que eu gostava muito era de perceber como é que foi este processo, esta dupla intervenção na concepção, na criação deste livro. Ana, podemos ouvir? Sim. Bom, antes de mais, antes de começar a responder, eu quero agradecer à Cristina Faria e ao Centro Cultural Penedo da Saudade, à Ana Cristina, por tudo, por ter sido a primeira leitora, de facto, a quem, pronto, além do Clóvis, obviamente, que sabe o livro de trás para a frente e da frente para trás, mas a Ana Cristina foi de facto aquela pessoa que leu o livro e que... Acho que vai ficar esquisito. E que me ajudou em algumas coisas. Estas coisas que ela acabou de dizer, e foi uma das coisas que eu falei com ela logo quando estava a fazer as ilustrações, esta coisa do ciclo, do baralho, das coisas, das ilustrações e das imagens, das histórias poderem ser todas baralhadas. Isto foi uma coisa que para mim sempre foi muito, muito claro desde o momento em que li o texto. Este livro acontece
porque eu conheço o Clóvis e somos amigos, trabalhámos juntos, e um dia em 2016 o Clóvis veio a Coimbra, já não estava em Portugal, mas numa das vindas a Portugal veio a Coimbra e nós fomos tomar um café ao Café Santa Cruz e ele tinha este texto para me dar. Este texto que eu tenho aqui impresso, ainda tenho o texto original que ele me deu para as mãos, está aqui, aquelas folhas já um pouco rabiscadas, mas tem aqui o retrato daquilo que não se vê. E quando eu comecei a ler este texto, e este texto tem uma particularidade. Quando eu comecei a ler, existe, por exemplo, uma primeira página em que faz a descrição de todos os personagens, a descrição do retrato. E depois o ilustrador vira a página e aparece uma página em branco só com a palavra os sonhos. E depois a apresentação de um personagem, a Genilda, o que é que ela quer, o que é que ela sonha. Depois vira-se a página e aparece outro personagem, outros sonhos de outro personagem. E vira-se a página e assim sucessivamente até percebermos quais são os sonhos dos 7 personagens que fazem parte deste retrato. E só a apresentação textual deste livro, deste texto, nas páginas em branco, eu quando li pela primeira vez percebi logo que em termos estruturais o Clóvis estava mais uma vez, não sei, acho que é senti sempre, bem como no livro A Cadeira Queria Ser Sofá, há uma espécie de uma provocação que ele faz. Enquanto autor, em termos estruturais do texto, ou seja, quando eu li o texto, eu comecei a ver, não sei, aquela primeira leitura que eu fiz, as personagens a aparecer e a desaparecerem. Porque se este personagem é assim, e depois desaparece, e depois aparece o outro, e depois aparece o outro, e depois aparece novamente o primeiro personagem com os sonhos, e depois desaparece, e começa-se a ver cinema. Uma pessoa está a ler o texto e parece que está a ver um filme, ou eventualmente pode estar a... Aquilo que me passou pela cabeça foi de facto um filme, mas também podia ser teatro. Eu acho que a questão tu falas há pouco do sobressalto e do espanto, e eu diria brincadeira e jogo. E eu acho que é um bocado como na Cadeira Queria Ser Sofá, não é? Quando a cadeira nos é apresentada e nós a passamos a conhecer e passamos a conhecer a família e eles começam todos a discutir e querem celebrar o aniversário. Pronto. E eu acho que o autor é altamente provocador no bom sentido, para quem tem que fazer ilustração. E quando eu comecei a fazer este texto, eu não tinha bem a certeza que queria ser eu a editar. Tinha a certeza que eu queria fazer, mas até porque em 2016 a Xerefé estava a começar a dar os primeiros passos, tinha 2 livros editados, que era o Que Luz Estarias a Ler e o Poemas do Conta-Gotas, e portanto, nessa altura eu não pensei sequer na questão do quem é que vai editar isto. Pensei, como é que eu vou fazer isto primeiro? Se eu vou conseguir fazer isto. Quando, a partir de uma altura, percebi que podia ser eu a editora, foi um problema. Porque uma pessoa quando é responsável pela edição pode demorar mais tempo a fazer, não é? Pode ser em 2017 ou em 2018 ou em 2019 ou em 2020. Estamos em 2021, passados 5 anos, o livro aí está. E há desenhos, os primeiros desenhos deste livro, da apresentação dos personagens, são desenhos feitos eu consigo situá-los no tempo até, por exemplo, até 2019. O ano passado, quando eu estive contigo, quando eu estive com o Clóvis no Alentejo, não é? Foi no início de 2020, quando tu estavas em Serpa. Quer dizer, e eu só tinha para aí eram os primeiros 7 desenhos dos primeiros 7 personagens.
eu acho que a grande parte dos desenhos foi feito de 2020 até agora. Na verdade, acho que de 2016 até 2020 eu fiz muito pouco trabalho. O confinamento tem destas coisas. Sim, e o Clóvis também, quando agora veio a Portugal, na última vez, e ficou cá por causa da pandemia, ele obrigou-me a trabalhar, o que foi muito fixe, acelerou as coisas. E o livro, este livro para mim é muito... Eu hoje de manhã estava a lê-lo no comboio, não é? Porque eu recebi-o ontem e hoje vim de comboio para Coimbra e eu tinha o livro na pasta e tirei-o enquanto vinha no comboio e li-o de ponta a ponta. E é muito engraçado porque, por exemplo, eu baralhei, aquela coisa do baralhar, embora isto seja um livro, isto não respeita a ordem do texto que o Clóvis me apresentou. Alguns personagens aparecem antes, outros aparecem depois. Por exemplo, na estrutura do texto, o personagem aparece Genilda, Shakira, pronto, imaginar. E depois, quando entramos nos sonhos, entra outra vez a Genilda, a Shakira. Eu optei por baralhar tudo, porque na minha perspectiva, de facto, este livro podia ser um baralho. Ou seja, como é que é a Genilda? Não é? Primeiro ela é como? Depois qual é que é o sonho dela? E isto pode ser quase como se fossem cartas atiradas para cima de uma mesa. E depois as pessoas podem reunir e jogar, olha, passado não sei quantos anos acabou por acontecer isto. Pronto, só que depois isto tem uma ordem, não é? Portanto, aparecem os 10 anos depois, o livro permite também congregar isto e dar-lhe alguma ordem. Mas de facto há aqui coisas que não respeitam a ordem do texto do Clóvis. E não faz mal, porque lê-se na mesma, apesar de estar tudo baralhado. E eu acho que o livro, eu hoje fico muito contente ao lê-lo, porque o livro, uma pessoa lê o livro e depois a sensação que tem quando o fecha, quando o termina, é uma sensação de alívio. Uma pessoa fica aliviada quando termina de ler o livro, porque é a sensação que é mesmo possível. Eu tenho aqui um livro, eu posso mostrar. É fixe, é grande. Não, mas há uma coisa que foi curiosa neste livro. Este livro fala de um retrato. E quando... A primeira imagem que eu fiz para este livro foi o retrato em si. Né? Tipo, uma imagem grande. Com os 7 personagens aqui dentro. E foi a partir deste primeiro retrato que eu comecei a construir o livro. Portanto, existe a Genilda a saltar a corda, não é? E a partir desta menina que está a saltar a corda, que aparece o desenho, parece o filme, não é? Tipo, ela a saltar. Mas tem a origem da cena, ou seja, do pequeno filme, na minha cabeça, este livro é uma espécie de um filme. Se é uma pessoa entrar dentro do retrato e começar a imaginar, se eu fosse o fotógrafo que não existe no livro, não é? Mas é quase como se, e se eu fosse o fotógrafo, como é que estes personagens seriam? De que modo é que eles sorriam? De que modo é que olhavam uns para os outros? Eles não falam uns com os outros. Essa é uma grande questão minha. Porque é que eles estão ali todos juntos e não falam num com os outros? Mas para mim essa questão do alívio, de facto das coisas serem possíveis. É possível, não é? É possível sonhar e concretizar. É possível imaginar coisas que depois não se concretizam. É possível voltar atrás. Reescrever a história é um pouco mais difícil, acho eu. Mas também é possível. E chegar lá. Não é? Pronto, e basicamente é isto. Acho que agora passo a palavra ao meu queridíssimo amigo Clóvis Levi. Clóvis, estamos ansiosos por ouvir
Como foi a criação deste texto? Primeiro, antes de falar da criação, eu estou muito feliz por tudo que eu estou ouvindo aqui, né? Eu só estou ouvindo maravilhas, né? Eu estou ouvindo que o texto funciona, que o texto é bom, que o texto provoca. Então, isso é tudo muito ótimo, né? Mas e é interessante ouvir isso anos depois do livro ter sido publicado originalmente no Brasil, né? Porque o livro do Brasil ele é uma outra leitura gráfica, uma leitura bem diferente. E eu sabia, quando eu estava propondo para a Ana, a partir do nosso trabalho com a cadeira que queria ser sofá, eu sabia que a leitura seria totalmente diferente, que seria um outro ponto de vista, um outro tipo de olhar o trabalho da ilustradora perante essa temática. Eu fui muito feliz com os meus dois ilustradores. O Lelis é o ilustrador do Brasil, faz um trabalho fantástico, totalmente diferente do trabalho da Ana. A Ana faz um trabalho fantástico, totalmente diferente do Lelis. E eu sou aquele autor que tem o privilégio de ter um livro diferente, com as mesmas palavras, sem mexer em nada, e totalmente um diferente do outro. É muito interessante cotejar os dois livros, porque as pessoas dificilmente diriam é o mesmo texto, né? Essa é uma coisa realmente muito especial, muito privilegiante mesmo. Agora, algumas coisas que eu queria dizer em cima do livro. Nunca lancei um livro na minha vida, e já lancei vários, sem ter visto o livro. Eu não vi o livro até agora. Quando nós fizemos a cadeira que queria ser sofá, eu e a Ana, a gente discutiu as ilustrações durante um bom tempo. Ia e voltava e discutia um personagem, como é que estava fazendo assim, como é que estava fazendo assado. Então, isso tudo foi discutido durante algum tempo na feitura da cadeira. E agora, com o retrato, eu vi uns PDFs, mas não dá para ter a noção, entendeu? Porque aí ela faz a escritura manual. E aí, para ler, você tem que ter um espaço grande. Quando você amplia, aí você perde o desenho. Aí eu falei, cara, eu acredito nisso aí, eu não vou ficar esmiuçando, não. Eu quero ver o livro, vamos em frente, vamos em frente. E foi o que aconteceu. O livro chegou ontem, ela mandou um recado para mim, chegou o livro, está lindo, mandou mais fotos e tal, e é o que temos para hoje. Então, a gente tem aqui uma incompetência, uma ignorância do autor sobre o resultado do livro. Estou vendo aqui agora, vendo o tamanho dele, coisa que eu não sabia, não tinha a menor ideia. Estou achando ótimo, mas não tenho o livro. Então, dito isso, que é uma coisa muito particular, né? A gente vai entrar, então, no que é essa pergunta da Cristina. Essa é uma história que tem a ver com a política brasileira dos 10 anos para trás. No governo do Lula, o Lula tinha um ministro da Educação chamado Cristóvão Buarque. E ele fez com o Cristóvão Buarque uma viagem para o Nordeste. E no Nordeste, ele pegou 4 crianças e essas crianças foram fotografadas. E foram fotografadas, evidentemente, junto com o presidente da República, com o ministro da Educação, e havia ali um projeto de que essas crianças terão um futuro com esse governo. E essas crianças, aí já é a minha imaginação, essas crianças certamente imaginaram que, sendo selecionadas na foto com o presidente, numa cidadezinha pobre, miserável, o mundo ia mudar para elas. Então, a perspectiva de futuro
era muito grande. Aí houve questões políticas, Cristóvão e Lula se desentenderam, Cristóvão saiu do governo, o Cristóvão foi ao Nordeste de novo, não sei quantos anos depois, e foi ver o que tinha acontecido com aqueles 4 personagens. E viu que nada de bom tinha acontecido. Os destinos não tinham sido nada positivos. Eu li isso numa coluna no jornal, e eu fiquei imaginando isso. Que interessante isso, né? A história de personagens, o que eles pensam e o que acontece com a realidade. E foi a partir daí que eu comecei a fazer a viagem do Aquilo que Não Se Vê. Porque a foto diz uma coisa e aí a gente vai trabalhando os sonhos dessas crianças, mais ou menos na faixa de 10 anos e tal. Então, os sonhos dessas crianças era uma coisa que importava. Por isso, é a abertura do livro. O que cada um está sonhando naquela foto? Com que futuro? Na verdade, o que importa para todos eles é sair da miséria. É uma região miserável, uma região que não tem atividade econômica. Lembra muito algumas realidades portuguesas, onde há desertificação, as pessoas estão indo embora, a criançada não tem uma boa escola, não tem biblioteca, não tem hábito de leitura, não tem o que ler, ou ficam largadas, ou vão trabalhar logo no campo. Então, na adolescência, todos vão embora. É uma coisa bem desanimadora, né? Então, o sonho de todos era um sonho de melhoria de vida. Depois, o livro dá em corte, e depois de mostrar os sonhos, mostra o que aconteceu, na verdade, com aqueles sonhos. 10 anos depois, então, são contadas as sequências da realidade, não mais dos sonhos. Acaba esse período, acabou uma fase do livro. E aí vem a outra fase dizendo assim, e essa é a questão fundamental do livro para mim. O homem tem muitas possibilidades. A vida tem muitas possibilidades. Então, aconteceu isso que foi sonhado, aconteceu isso que foi o real, mas poderia ter sido diferente. Então, é uma nova versão do que poderia ter sido diferente. Agora, ao final disso, existe uma outra conotação, que é, sim, mas a vida continua tendo muitas possibilidades. Então, você, leitor, é convidado, através daqui de um espaço que a editora Xerefé dá, um espaço onde você vai poder você escrever o que você acha que deveria ser o futuro de cada um desses personagens. E feito isso, ainda existe uma outra página final, que é uma página que é o texto final, que é você pode aqui inventar novos futuros para os personagens, mas pode também inventar novos futuros para você. Então, é uma coisa muito questionando você na sua postura perante a sua vida. Ou seja, aí a questão da idade, né, que estava comentando com a Ana Cristina, a questão da idade. É evidente, isso vai ser lido de maneiras diferentes em função da vivência de cada leitor. Mas o importante é que as pessoas briguem pela vida, é que as pessoas briguem pelos seus sonhos, é que as pessoas ponham na frente sempre um objetivo de melhoria de vida, de uma vida mais plena, uma vida mais rica, uma vida mais relacionada humanamente. E aí, nesse aspecto, eu acho que não se falou aqui ainda, mas acho que há um aspecto interessantíssimo, porque o livro trata de 4 personagens. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 3 coadjuvantes importantíssimos. Um coadjuvante importante é Jupira, que é uma cadela grávida, que é abandonada pela aldeia, não tem dono, né? Que vive procurando comida, procurando água e procurando uma sombra
debaixo daquele sol do Nordeste brasileiro. Nós temos uma criança, um bebê, que não tem muita história no livro, porque aos 11 meses ele morre de disenteria, doença típica de uma região pobre, como o Nordeste e tal. E temos uma terceira coadjuvante, que é aqui chama papagaio, né? Um papagaio de papel, apaixonada pela liberdade que o vento dá para ela, e ela quer se juntar a essa paixão pelo vento, mas tem um dos meninos fica tocando o papagaio com um fio e ela não se liberta daquele fio. Então, a primeira necessidade dela é se libertar desse fio. E depois, então, ela vai ter uma relação um tanto quanto conturbada com o vento, que não vale a pena contar. Mas é esse papagaio que conta a primeira parte da história, até um acontecimento que muda um pouco o destino do papagaio. E temos, então, 3 personagens que vão acompanhando a história de uma maneira paralela. Por exemplo, 10 anos depois, quando eu digo que a vida foi assim, mas poderia ter sido assado, o menino que morreu com 11 anos não morreu. Está lá. E tem um outro tipo de vida. Então, são essas possibilidades. Eu acho que a gente tem uma necessidade de trabalhar com a questão de que nós fazemos o nosso destino, a gente banca os nossos sonhos, e muitas coisas dependem da nossa personalidade, da nossa determinação, mas tem outro detalhe interessantíssimo que nem sempre se vê, que é o acaso. Então, às vezes, entra um acaso que muda tudo. E você tem que refazer teu sonho, você tem que refazer a tua energia, a tua força, e você tem que se dispor à vontade para a brigar de novo. Porque não estamos aqui para ser derrotados por acasos. Estamos aqui para vencer os acasos, né? Por exemplo, eu não aguentei aqui 4 anos de espera com o desenho da Ana Biscaia. Aguentei, vamos lá, Ana. Todo ano perguntar para ela, e aí, no nosso livro? Ah, tá indo, vamos lá. É assim, a gente tem que ir à luta, entendeu? Então, estamos todos felizes hoje, todos dando risadas e tal, mas eu acho que deve ter sido muito difícil para a Ana. Muito difícil, porque, além de tudo, carregar a responsabilidade da editoria, né? Ser editora de um livro, e de um livro de uma autora, ilustradora, eu chamo sempre de coautora, porque não é uma ilustradora fácil para uma editora. Eu acho que os editores têm problemas, né? Porque ela vai na viagem dela e isso tem uma demora, isso tem um custo, isso tem uma pesquisa, uma investigação, é tudo assim, né? Então, a gente tem que batalhar pelos nossos sonhos. Acho que isso que é importante. Eu acho que eu tenho mais uma coisa que eu anotei aqui, que vamos ver se são importantes ainda. Que não pareça uma coisa pesada, uma coisa... Ai, gente, a miséria nordestina. Não, o livro tem muito humor. Tem humor e, do meu ponto de vista, tem muita poesia. Clóvis, há aqui muitas, se eu puder interromper, há aqui muitos comentários, a maior parte deles para louvar o teu trabalho e o da Ana. As pessoas gostaram muito daquele vislumbre do livro que a Ana teve ali a oportunidade de mostrar, não é? Mas ela não vai mostrar isso? Calma, vai, né? ela vai mostrar. Não, mas há aqui uma questão que é colocada pela Teresa Sá e que eu gostava muito que fosse respondida. Então, é a seguinte, diz ela: esta história foi trabalhada com meninos em abandono escolar, migrantes e do ensino especial, num mesmo grupo. Foi um maravilhoso desbloqueador destes meninos emperrados neles mesmos.
Leio e releio este livro para acrescentar possibilidades à minha leitura inicial. Curiosa para ver esta versão e se a alteração do título é mais-valia na minha perspectiva de leitora. Mas fica a pergunta: mudança de título, porquê? A sugestão de mudança de título não foi minha, não, foi da Ana. E eu achei muito interessante, porque a mudança de título, não, para mim não muda nada, mas ele amplia a contradição, amplia o conflito entre o que é óbvio e o que não é. Mas quando eu recebi o texto, e só para responder a essa pergunta, e de uma forma muito objetiva, quando eu recebi o papel do Clóvis, que diz assim, o retrato, entre parênteses, aquilo que não se vê. Portanto, isto para mim sempre foi o título desde o início. Não há... Quer dizer que o título é meu mesmo? Eu Sim, nem me lembrava. Sim. Porque isso foi há tanto tempo, sabe, Ana? Eu não me lembrava. Então, esse título ele desapareceu na edição brasileira. Eu já não me lembro mais nem porquê, já é muito tempo atrás, eu não me lembro. Mas então o título é meu. Então a ideia era essa mesmo, de jogar com esse conflito. Obrigada, Clóvis. Ana, volto a ti, porque eu penso que podes permitir às pessoas ter uma ideia daquilo que é o livro, embora em formato digital. Não queres partilhar um bocadinho? Deixa eu ver. Conseguem ver? Sim. Eu vou pôr isto em... Isto é o livro... Pronto. São os personagens, não é, que fazem parte do retrato a aparecerem. Os sonhos de cada um deles. Os 10 anos depois, as cartas, mas a realidade onde moram estas personagens. O distanciamento, o novo retrato. Eles hipoteticamente juntam-se na loja de concertos do Luan. O fim. Pronto, e novamente novas possibilidades. E depois o final do livro. E já está. Eu vou passar rápido para as pessoas não conseguirem ler, para depois poderem ler. Podes retirar, por favor? Sim. Bem, isto foi mesmo para as pessoas ficarem ainda mais curiosas, Ana, não foi? Porque eu penso, há aqui já imensa gente curiosíssima a tentar perceber quando é que poderá ter o livro nas mãos para poder lê-lo, para poder manuseá-lo, porque manusear um livro é das coisas, para mim, das coisas mais agradáveis, e principalmente um livro construído da forma como está construído este. Eu também estou curiosíssima por ter o objeto na mão. Quando é que as pessoas podem ter este livro na mão? Autógrafos não pode ser, porque online ainda não inventaram forma de nós fazermos uma sessão de autógrafos online, mas, aqui pelo menos que eu conheça, sei lá, inventa-se tanta coisa, mas pelo menos as pessoas terem a oportunidade de perceber quando é que podem ter o livro na mão. É assim, eu também quero saber quando é que eu posso ter meu livro na mão. Eu depois falo contigo sobre isso. Não, mas o livro segue para as livrarias, para algumas livrarias, a partir de segunda-feira. E pode ser adquirido diretamente nas livrarias ou na página
das edições Xerefé, que está presente no Facebook, portanto as pessoas podem me mandar para lá mensagens, ou até mesmo no meu perfil podem me mandar mensagens privadas, depois eu trato de fazer o envio e desenhar nos livros, posso fazer um desenho também, que é fixe, não é? Ótimo. Ora bem, eu tenho aqui uma surpresa da Rita Pimenta, que o Clóvis, antes de começarmos esta sessão, me disse que teve uma breve participação no livro. Mas vamos primeiro ouvir a Rita e depois eu dou a palavra ao Clóvis para comentar acerca dessa participação, dessa pequena participação da Rita Pimenta. Olá, daqui fala Rita Pimenta, do Jornal Público e do blog Letra Pequena. Obrigada à Ana Biscaia e ao Clóvis Levi por se terem lembrado de mim para ajudar a apresentar mais um livro dos dois. Obrigada também ao Centro Cultural Penedo da Saudade, nome lindo, do Instituto Politécnico de Coimbra, por me facultarem este tempo de antena. Feitos os agradecimentos, vamos a isto. Retrato, aquilo que não se vê, parte de uma foto que capta 4 crianças, um bebê e uma cadela. Ah, e uma pipa. Em português de Portugal, um papagaio de papel. A descrição das características e do temperamento de cada retratado conquistam imediatamente o leitor. Sem muita conversa, ficamos a conhecê-los no essencial. O inventor, a mandona, o leitor, a descabelada. Mais a cadela grávida e o bebê emprestado, só para compor a foto. Ah, e a pipa, que anseia por liberdade. Será esta que nos irá desvendar as misérias e sonhos de cada personagem. Será também a pipa que nos dará a conhecer o destino de cada uma e de si própria. Aliás, 2 destinos para cada, e não os únicos, já que, como se diz no livro, a vida tem muitas possibilidades. Um novo retrato, 10 anos depois, traz-nos ausências por fuga e morte e outras crianças, filhos. Mas haverá ainda um terceiro desfecho ou retrato possível. Genilda vai para a capital e não tem filhos? Engravida logo aos 13 anos? Ou vai para os Estados Unidos? Luan inventa uma máquina gigante para regar o Nordeste? Conserta brinquedos no quintal da sua casa? Ou continua a trabalhar na roça? Wellington torna-se escritor e cria uma biblioteca na escola? Trabalha numa fazenda e não lê um livro desde os 12 anos? Ou, aos 20, está a terminar o seu segundo romance de terror? Shakira consegue ser médica de todos os bichinhos num zoo? Tem de cuidar de humanos numa enfermaria? Ou estuda teatro no Rio de Janeiro? E Gugu morre aos 11 meses? Ou sobrevive e aos 10 anos é considerado músico prodígio, mas a querer ser jogador de futebol? E a cadela Jupira, que sonhava com sombra, alimento e água, desaparece ou chega a ter 5 cachorrinhos que ainda vagabundeiam pelo povoado? Ah, e a pipa? Continuará a ser guiada pela mão de Wellington? Será libertada pelo seu amor, o vento? Ou vai deixar-se apanhar pela tempestade, rasgar o celofane e morrer, perdendo o voo e a liberdade? Tudo isto nos é contado e perguntado cruamente. Se é sabido que os grandes escritores brasileiros não fazem cerimónia com as palavras, Clóvis não faz cerimónia com coisa nenhuma, nem com nada. Mostra a pobreza, o desgosto, a morte, o abandono, a sexualidade, a injustiça, sem infantilizar o leitor, mesmo sabendo que pode ser criança ou jovem. O mesmo para a alegria, a festa, a reconciliação com a vida. Escreve com honestidade. Sem ignorar que a geografia física e social das nossas origens condiciona o futuro de cada um de nós, lembra e reforça que esta não o determina. Daí, os vários percursos possíveis das personagens. Em suma, o exercício do livre-arbítrio. Tudo isto torna o retrato um livro comovente e esperançoso. Ainda bem, estamos a precisar disso. As ilustrações de Lelis
para a edição brasileira da Abacate, que é a que tenho aqui, ampliam o sentido do que é dito e reforçam a atmosfera sombria e triste, numa expressão plástica quente e envolvente. Do que nos foi dado a ver da edição portuguesa, com desenhos da Ana Biscaia, espera-se mais um êxito desta dupla, depois de A Cadeira que Queria Ser Sofá. Eu adoro este título. A linguagem verbal de um e a visual de outra interagem de uma forma muito eficaz. O aspecto é o de um storyboard que podia destinar-se a um livro de banda desenhada ou um guião para cinema. E as ilustrações sempre sujas da Ana Biscaia, sem elementos bonitinhos e ascéticos, adequam-se à verdade das palavras de Clóvis. É por isso que, juntos, conseguem tão bem pôr à vista aquilo que não se vê. Parabéns e obrigada. Cuidem-se e resguardem-se. A vida tem muitas possibilidades, mas é preciso estar vivo. Até breve. Eu penso que com a apresentação da Ana Cristina e este resumo da Rita Pimenta, toda a gente agora está em pulgas para ler o livro. Clóvis, queres explicar este bocadinho da Rita que poderá estar incluído no livro? Explico e com muito prazer, mas eu adorei o que a Rita falou. É realmente um presente que ela fez para nós, né? Porque ela poderia ter escrito, ela disse que ia escrever uma coisinha e tal, e fez essa gravação bonita, cheia de sinceridade, cheia de afeto, visivelmente cheia de afeto, né? Foi lindo ter visto a Rita falando isso. E tem uma coisa que eu acho que é importante aí, que é a maneira com que ela fala dos universos gráficos, né? E deu também a chance para algumas pessoas de Portugal de ver a imagem da edição brasileira, porque quem está falando aí de Portugal que viu o livro, que já fez o livro, a Teresa Sá, né, citou, que já trabalhou com o livro e tal, é em cima da edição brasileira, né? Tinha o exemplar brasileiro. Então, é interessante saber que também tem que o livro conseguiu ter alguma entrada aqui em Portugal. Legal isso. Mas, de qualquer forma, agora tem o livro português mesmo, né, que vai ocupar o espaço que é dele, né, que é o espaço português. Então, o que tem a ver tudo isso com a Rita Pimenta e a sua participação no livro? É que eu escrevi o livro em 1985, quando eu vim para cá, para um festival, um encontro de escritores lusófonos. E, num tempo que eu tinha livre, eu já tinha essa ideia do livro na cabeça, já tinha a crônica do Cristóvão Buarque, tinha a fotografia na cabeça, então, esses personagens, mas eu não tinha escrito. Foi aqui que eu escrevi, e tenho absoluta certeza que, até hoje, foi o livro que eu escrevi com menos palavras. Foi onde eu escrevi menos. O livro é muito sintético. Mandei o livro para a Rita, para ela dar uma olhada, porque ela tem para quem não sabe, ela tem uma conceituadíssima coluna no Público sobre literatura infantil, infanto-juvenil, né? Ela acho que é uma pioneira, se não me engano, nessa questão da literatura infantil em Portugal. E ela leu, e a gente foi conversar um dia sobre isso, estávamos conversando, e quando eu falei dessa possibilidade do leitor escrever a versão que ele daria para o final de cada personagem, e que todos os personagens, todos os leitores, todos os personagens podem ter o seu futuro mudado, aí ela fez um comentário e disse assim: mas você pode, como leitor, também, ao ler o livro, mudar seu próprio futuro. E aí eu falei: eu estou roubando essa ideia. Posso roubar a ideia? Eu achei ótimo. Ela falou: não, pode roubar. Então, a última frase do livro não é minha, é da Rita Pimenta.
E outra coisa, quando ela fala na banda desenhada, quero aqui avisar, já é ameaça, entendeu? Já é ameaça. Que há uma ameaça no ar. Dona Ana Biscaia e Dom Clóvis Levi já estão aqui inventando uma banda desenhada para a gente trabalhar nesse ano de 2021. Eu espero que não chegue a 2022, entendeu? Nem a 2023, nem a 2026. Então, nós vamos aqui fazer uma banda desenhada para matar a pau. Clóvis, muito obrigada. Não sei se, Ana, queres fazer mais algum comentário? Acho que não. Ana Cristina? Também não, só um pedido, que a Ana deu um exemplar ao Clóvis para ele assinar para mim, ok? Com o maior prazer, com o maior prazer. O Clóvis vai para o Brasil na próxima madrugada de terça-feira e por isso também as pessoas podem estar a perguntar-se então se o livro só saiu ontem, porque é que já estão a fazer assim apressadamente o lançamento online. Eu prometo que depois, mais tarde, quando o Clóvis voltar a Portugal, se pode fazer uma nova apresentação do livro presencial para que todos possam ter o autógrafo do Clóvis no seu exemplar. Eu também quero, claro. Por hoje, eu só tenho que agradecer ao Clóvis e à Ana. Para mim foi imensamente gratificante, como diretora do Centro Cultural, ter-vos a apresentar este livro fresquinho, acabadinho, ou quentinho, acabadinho de sair da gráfica, e que se perspectiva um sucesso, penso eu, na área da literatura infanto-juvenil. Um livro, como dizia a professora Ana Cristina Macedo, um livro que é digno de ser estudado formalmente, exatamente pela qualidade do texto, da imagem, da ideia. E eu penso que muita gente vai aproveitar ou vai deliciar-se com este livro e vai aproveitar para trabalhar o livro com as nossas crianças portuguesas, que eu acho que têm muito a ganhar e que vão enriquecer o seu universo, a sua vida, vão provavelmente desenvolver um processo de vontade de mudança também, que muitas vezes é preciso, muitíssimas vezes, às vezes mais vezes do que era desejável, mas nós também temos as nossas crianças que precisam de ter essa perspectiva de que tudo é possível, de que é possível tornar os sonhos realidade. E eu acho que isto vai enriquecer enormemente o nosso universo de livros de literatura infantil-juvenil. Agradeço também a presença da professora Ana Cristina Macedo. Ana e Clóvis, Ana vejo mais vezes porque vivo cá em Coimbra. Clóvis, boa viagem. Tenho muita pena de não ter estado contigo este ano presencialmente, mas a pandemia não permitiu. Eu quero só dizer às pessoas que lá estão em casa ou que estão a ver-nos do outro lado, que se não tiveram a oportunidade de ver aqui a apresentação toda, ela vai ficar gravada na página do Facebook do Centro Cultural Penedo da Saudade, poderão revê-la quantas vezes quiserem. Nós achamos, no Centro Cultural Penedo da Saudade, achamos que a cultura não pode parar e, portanto, mesmo em tempos de pandemia, nós vamos apresentando coisas e que vão desde música à literatura, às conversas de viajantes assim convido-vos também a acompanharem-nos de mais perto, porque estas coisas no meio desta pandemia que atravessamos, destes períodos em que temos que ficar em casa um bocadinho neuróticos, acho que isto nos traz um bocadinho de paz, um bocadinho de sonho também, e um bocadinho de transformação na vida, que é aquilo que o livro do Clóvis Levi e da Ana Biscaia nos trazem também, essa vontade de transformação das nossas vidas.
A todos, muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aí também desse lado. Boa tarde.